Fala pessoal, eu sou o Felipe, professor de vocês nesse curso AGA 210 de Introdução à Astronomia, e agora a gente vai começar a nossa terceira aula. E na aula de hoje a gente vai ver sobre os movimentos da Terra e da Lua. A gente vai descrever quais são os principais movimentos da Terra e da Lua e ver quais são os efeitos desses movimentos, como por exemplo o movimento diurno dos astros, as estações do ano, os eclipses. E também vamos encaixar nessa aula um pouquinho sobre escalas de distância no final da aula. Então, só para mostrar para vocês o conteúdo da aula de hoje, a gente vai começar falando dos movimentos da Terra. A primeira discussão vai ser sobre o geocentrismo versus heliocentrismo, qual é o melhor modelo para descrever o sistema solar como um todo, não só o movimento da Terra. Isso envolve também as leis de Kepler. E aí, falando em leis de Kepler, falando em movimentos planetários, a gente vai ver como que o movimento da Terra é responsável pelas estações do ano. Também vai ver o movimento de rotação da Terra e outros movimentos que são menos conhecidos do que a rotação e a translação, que são os movimentos conhecidos como a precessão do equinócio e o movimento de nutação. Isso com relação aos movimentos da Terra. A gente vai ver também movimentos da Lua, o mês sinódico, que está relacionado com a translação da Lua em torno da Terra, e o movimento de rotação, que é assim análogo ao movimento da Terra em torno de si mesma. A Lua também tem um movimento em torno de si mesma. E a gente vai ver também o fenômeno da libração, que é mais um efeito de perspectiva, mas que também causa ali um movimento aparente de bamboleio na Lua. E a gente vai ver, como um reflexo dos movimentos da Terra e da Lua, a formação dos eclipses. A gente vai ver os diferentes tipos de eclipse, o eclipse solar e o eclipse lunar, e a frequência com que esse tipo de fenômeno ocorre. E aí no final da aula a gente vai entrar num assunto que já vai fazer um gancho depois quando a gente for falar de sistema solar, porque ajuda a gente a ter uma dimensão das escalas que estão envolvidas, que é uma série de escalas de distância, desde o tamanho da Terra até a distância entre os planetas e o Sol. A gente vai ver como calcular a distância entre a Terra e a Lua, distância entre a Terra e o Sol, distância entre o Sol e os planetas. E depois, mais para frente do curso, em outras aulas, a gente vai ver como que essa escala de distância ela é útil para desenvolver outras escalas, como por exemplo, para a gente medir a distância até outras estrelas. Mas isso vai ficar para uma aula mais para frente. Nessa aula de hoje a gente vai ficar só dentro mesmo do sistema solar. E assim como nas outras aulas, como a gente viu várias atividades já no Stellarium, é bem útil para a gente visualizar alguns conceitos que a gente está discutindo aqui na aula. Então eu também vou usar o Stellarium durante essa aula para mostrar alguns desses conceitos que a gente vai discutir. Então vamos começar com justamente essa discussão entre geocentrismo e heliocentrismo. Bom, para começar essa discussão entre geocentrismo e heliocentrismo, a gente pode começar pensando no movimento diurno dos astros, principalmente aqui no caso do Sol. Tanto o Sol como os demais astros, eles têm um movimento aparente no céu ao longo do período de um dia, que eles parecem nascer no leste e se pôr no oeste. E aí como que a gente consegue interpretar isso em termos de movimentos, movimentos da Terra, movimentos do Sol, por exemplo? Tem duas possíveis explicações para esse fato que a gente observa todos os dias, o Sol nascendo e o Sol se pondo. Ou os astros estão se movendo em torno da Terra, por exemplo, se existe lá uma esfera celeste com todos os astros pregados, isso estaria rodando em volta da Terra. Ou então a Terra tem uma rotação. Uma dessas duas interpretações tem que ser verdade. Hoje a gente sabe com toda certeza que isso é um reflexo do movimento de rotação da Terra. Só que isso é uma coisa razoavelmente recente, se a gente pensa em toda a história da humanidade, e na antiguidade era praticamente unânime de que a opção 1 era a verdadeira, de que era todos os astros se movendo em torno da Terra.
Pra gente hoje que sabe que é a rotação da Terra, parece que era bobo, né? Acreditarem que tudo estava girando em torno da Terra. Mas é uma coisa que faz muito sentido. Porque geralmente quando a gente está se movendo, a gente sente que a gente está se movendo. A gente percebe que a gente está se deslocando de um lugar para outro lugar. E quando a gente está falando aqui em movimentos da Terra, movimento dos astros, a gente não sente esse movimento. E é claro que hoje a gente sabe que as leis da física são iguais num referencial inercial e num referencial em movimento uniforme, por exemplo. Né? A gente não consegue sentir o movimento em si, a gente sente acelerações. Né? A gente consegue sentir se a gente está acelerando numa direção, se a gente está desacelerando, isso é uma coisa que a gente consegue sentir. Mas o movimento em si, a gente não consegue perceber. Só que a gente então não consegue diferenciar se a gente está parado ou se a gente está em movimento. Mas quando a gente olha os astros, quando a gente olha o Sol nascendo e o Sol se pondo e a gente sente que a gente está parado, é intuitivo a gente pensar que o que está se movendo é o Sol. Então, é justamente por ser contra-intuitivo que prevaleceu por muito tempo essa primeira interpretação de que eram os astros que estavam se movendo em torno da Terra. E junta isso tudo com uma visão extremamente antropocêntrica, né, de que se o homem está na Terra, então a Terra deve ser o centro do universo, isso tudo levava as pessoas a acreditarem que a explicação do movimento dos astros era que os astros estavam se movendo em torno da Terra. Então isso prevaleceu por muito tempo, e só séculos depois, com muito desenvolvimento da ciência, é que a gente passou a saber que de fato é a Terra que está girando em torno de si mesma, e isso está causando um reflexo no movimento dos astros. Mas então, como prevaleceu por muito tempo essa primeira interpretação, a maior parte dos modelos para explicar o movimento dos astros colocava a Terra imóvel no centro do universo. Então, um dos primeiros modelos, né, que tentava descrever o movimento dos astros é esse modelo que vem desde a Grécia Antiga, o modelo de Eudoxo de Quínido, não sei se é assim que fala, é o jeito que escreve, que ele acreditava que a Terra estava ali, imóvel, no centro do universo, e que os planetas, o Sol, a Lua, eles estavam associados a esferas, eles não estavam exatamente presos numa esfera, mas eles estavam associados a esferas que giravam em torno da Terra. Como está aqui, várias esferas, e a composição do movimento dessas esferas é o que explicaria o movimento dos planetas em torno da Terra. E depois dos planetas, mais distante que eles, estaria uma esfera celeste onde estariam presentes as estrelas, também girando em torno da Terra. Só que esse tipo de modelo ele não é capaz de explicar uma série de observações que eu vou mostrar para vocês depois. E então hoje em dia a gente sabe que não é um modelo válido justamente porque ele não consegue explicar essas observações. Mas é um dos primeiros modelos que tentou descrever o movimento dos astros no céu. Depois desse, veio um outro modelo, mais ou menos na mesma época, na verdade, de Aristóteles, filósofo, mas também astrônomo, em parte. E para ele, o modelo dele, a Terra estaria imóvel no centro do universo, assim como o modelo do Eudoxo, mas ao invés dos astros estarem associados a esferas, eles se moveriam em círculos ao redor da Terra, e quanto mais rápido o astro se move no céu, mais próximo ele deveria estar da Terra. Esse seria o modelo então do Aristóteles. Em torno disso tudo teria uma esfera com as estrelas fixas, que seria a esfera celeste, também girando em torno da Terra. Esse modelo, na verdade, é até mais simples do que o modelo do Eudoxo, e ele explica ainda menos os movimentos dos astros. Então, esses dois primeiros modelos, eu vou abrir o Stellarium agora para mostrar para vocês que esses dois primeiros modelos eles são incapazes de explicar várias observações que são fundamentais, movimentos dos astros que a gente percebe de maneira muito clara e que não podem ser explicados
por esses modelos, mas que não invalidam exatamente o modelo geocêntrico, porque eu vou mostrar que existe um modelo geocêntrico um pouco mais sofisticado que consegue explicar em parte esses movimentos. Então esses dois não conseguem explicar. Vamos lá no Stellarium para ver quais são, né, esses movimentos que eu tô falando. Então a gente está de volta, né, aqui ao Stellarium. Vou configurar tudo de novo. Vamos lá, cidade de São Paulo. De novo de madrugada, para variar. E vamos ver então o movimento de alguns planetas, né? A gente já está vendo aqui Júpiter e Saturno. Dessa vez eu vou tirar aqui a atmosfera, vou tirar o chão, para a gente poder ver o céu inteiro. A gente está interessado em ver o movimento dos astros aqui. A gente vai ficar olhando para os astros que estão próximos do Sol, por isso que eu tirei a atmosfera. Isso é uma vantagem de estar simulando, né, o ambiente aqui. Então vamos colocar aqui algumas linhas para ajudar a gente a visualizar. Eu vou colocar aqui a eclíptica, né, lembrando que é o movimento do Sol, o movimento aparente do Sol na esfera celeste. E o movimento ao longo do ano, a gente vai ver um reflexo do movimento de translação da Terra. Então vamos centrar aqui no Sol para mostrar para vocês, em primeiro lugar, o movimento de Mercúrio e de Vênus. Né? É um movimento que é observado, então os modelos eles têm que ser capazes de explicar esse movimento. Então vamos acelerar aqui o tempo, passando os dias. Vocês reparem que Mercúrio, né, olhem a posição de Mercúrio com relação ao Sol, e ele nunca se afasta, ele nunca tem uma distância angular muito grande com relação ao Sol. Ele está sempre próximo ali. Vocês viram que ele veio aqui para a direita, foi lá para a esquerda, já está voltando, passando próximo do Sol de novo, e agora ele vai chegar numa distância maior. A gente está vendo Júpiter e Saturno passando ali, e agora ele de novo está voltando ali para próximo do Sol. Vênus a mesma coisa, né? Ele estava ali, claro que demora um pouco mais do que esse movimento de Mercúrio, então vou passar aqui os meses. Vocês estão vendo que Vênus se afasta do Sol, mas também não se afasta tanto. Então ele foi lá atrás, agora ali na direita, mas também já está voltando. Cadê Vênus? Vou voltar um pouco mais, que ele se afasta bem mais do que Mercúrio. Mas aqui ele já passou, na verdade. Ele já está ali. E assim como Mercúrio, Vênus nunca se afasta tanto do Sol. Ele se afasta um pouco mais do que Mercúrio, mas ele está sempre próximo do Sol. Agora, os outros planetas, né, vamos centrar aqui em Júpiter, por exemplo, ele se afasta bastante. Então, passando os meses, deixa eu tirar um pouco o zoom aqui para vocês verem, né? O Sol está lá e Júpiter vai dar uma volta praticamente inteira ao longo do ano. Cadê? Já está lá próximo do Sol de novo, mas ao longo do ano ele dá uma volta inteira. Não exatamente uma volta inteira, né, porque a gente tem que levar em conta o movimento, a composição dos movimentos, né, da Terra e de Júpiter, mas ele viaja por todo o céu, ao contrário do que acontece com Mercúrio e com Vênus. Marte também viaja ao longo de todo o céu, né, então eles podem ter qualquer separação angular com relação ao Sol. Vou dar um exemplo aqui, Marte está lá do outro lado do céu, enquanto o Sol está aqui. Hoje a gente sabe que isso se dá por conta do fato de que Mercúrio e Vênus, Mercúrio e Vênus, tá certo, são planetas internos, né? Eles têm uma órbita menor do que a órbita da Terra, e os demais planetas, né? Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm órbitas externas à órbita da Terra. E quando a gente olha isso, eu vou mostrar um diagrama depois para vocês, a gente consegue ver claramente que Mercúrio e Vênus não podem se afastar muito do Sol quando vistos aqui da Terra, justamente porque a órbita deles é interna à órbita da Terra. Então qualquer sistema tem que ser capaz de explicar esse fenômeno. Um outro fenômeno que tem que ser possível de explicar, e agora eu acho que eu vou ter que colocar aqui, por exemplo, as constelações, talvez facilite, vamos olhar para Marte ali, é o movimento retrógrado dos astros. Então vamos centrar aqui em Marte e vamos ver o movimento de Marte ao longo do ano. Deixa eu acelerar
aqui centrada em Marte. Deixa eu ver se eu consigo estabilizar isso. Sim. Então vocês estão vendo que Marte está se deslocando. E lembrando, né, é interessante sempre lembrar que os planetas eles estão sempre próximos da eclíptica, porque isso está relacionado com a órbita dos planetas estar praticamente todas no mesmo plano. Então a Terra tem uma órbita num determinado plano, os planetas estão orbitando próximos desse plano e eles ficam então sempre próximos da eclíptica. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais claramente na aula sobre sistema solar. Então a gente está vendo Marte se deslocando no céu, ele freou, voltou e foi de novo. Quer ver? Deixa eu voltar o vídeo aqui para vocês verem isso mais devagar. Então aqui eu estou voltando, a Marte vai dar uma estilingada ali, ó. Deixa eu pausar aqui e vamos ver isso acontecendo mais devagar agora. Então Marte está dando a volta no céu, um pouquinho mais rápido, ele para num determinado momento aqui, ele volta, é como se ele estivesse voltando na órbita dele, e aí ele para de novo e volta a se deslocar no sentido que ele estava antes. Esse movimento retrógrado ele também precisa ser explicado pelo modelo. Então, os dois modelos geocêntricos que eu mostrei para vocês nos slides já, eles não são capazes de explicar esse tipo de movimento, por exemplo. Então, vamos lá nos slides agora, vamos ver como que os modelos, tanto o modelo geocêntrico de Ptolomeu, quanto o modelo heliocêntrico de Kepler, tentam explicar esses movimentos que eu mostrei. Né? Se o modelo ele é incapaz de explicar esses movimentos, a gente pode descartar esse modelo porque ele não serve. Então, vamos voltar lá para os slides. Então aqui a gente tem novamente um modelo geocêntrico que coloca a Terra no centro não só do sistema solar, mas do universo, né? Porque nessa época se pensava que o universo inteiro era o sistema solar, então colocava a Terra no centro do universo. E os planetas giram então em torno da Terra, né? Existe um círculo que a gente chama na verdade de deferente, que é o círculo que gira em torno da Terra, e os planetas giram em torno do deferente no que a gente chama de epiciclo. Esse modelo ele foi pensado para explicar tanto o movimento dos planetas internos, Mercúrio e Vênus, quanto o movimento retrógrado dos planetas externos. O que aconteceria é que o planeta está aqui orbitando, quando ele chegasse nesse ponto aqui, ele estaria voltando, e aí pareceria que faria aquele movimento que a gente viu em Marte, por exemplo. Só que esse modelo ele falhava muito nas previsões, ele não era suficiente para explicar a posição dos planetas. Então ele sofreu ele foi aprimorado, por assim dizer, por Hiparco, que tirou a Terra do centro, colocou a Terra, eu esqueci o nome, tem um nome para esse deslocamento aqui da Terra, mas ele colocou a Terra deslocada do centro, e o deferente, então, ficaria em torno desse centro que não contém a Terra. E isso serviria para explicar a variação da velocidade do movimento dos astros ao longo do ano. E a gente sabe que isso se dá por conta da órbita da Terra ser elíptica e não perfeitamente circular. Mas, na época, tentaram explicar tirando a Terra do centro. Mas ainda faltava explicações, ainda não era capaz de prever bem a posição dos planetas. E aí veio Ptolomeu, que inclusive fez a última modificação para esse sistema, que acabou conhecido como modelo ptolomaico, por conta de Ptolomeu. E para explicar todas as irregularidades que são observadas nas órbitas dos planetas, ele colocou mais epiciclos. Então, o planeta gira em torno de um epiciclo, que gira em torno de um epiciclo, que gira em torno de um epiciclo, que aí sim gira em torno do deferente, que contém um centro, cujo centro é deslocado com relação à Terra. Então, vocês estão vendo que é um modelo que matematicamente ele é muito sofisticado e ele tinha uma boa capacidade preditiva. Ele conseguia prever muito bem a posição dos planetas ao longo dos anos, então você prevê onde que deveria estar Marte no céu daqui a 2, 3 meses. Usava esse modelo, ele era sofisticado matematicamente, e você previa a posição de Marte com uma boa precisão, que para a época estava
muito bem. Então, por conta disso, levou séculos até vir um outro modelo que pudesse explicar o movimento de outra forma, né? Com a Terra girando em torno do Sol, porque esse era o suficiente para explicar o que a gente vê aqui da Terra. Uma coisa que eu acho interessante de comentar aqui é que a ciência na época ela não tinha sido desenvolvida ainda da forma como é hoje, né? Então a ideia não era explicar, a ideia era descrever. E se o modelo descrevia o que você estava vendo, estava ok, era o objetivo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente quer entender, né? A gente quer a explicação. Não basta a gente prever a posição do planeta, a gente quer saber por que o planeta estaria girando em torno de um epiciclo que gira em torno do epiciclo que gira em torno... O que está fazendo ele girar em torno desse epiciclo? Existe uma lei que governa esse movimento? Isso é uma preocupação que a gente tem hoje, mas na época é uma preocupação que não existia. E aí, por conta disso, e pela capacidade do modelo de prever corretamente, isso ficou por séculos. Muito difícil alguém mexer numa coisa que está funcionando. Então, isso explica por que o modelo geocêntrico permaneceu por muito tempo. Mas aí veio toda a discussão, né, se a Terra se move ou se ela está parada. Né? Porque todos os modelos que eu mostrei para vocês até agora, a Terra está parada. Mas desde a Grécia, né, eu mostrei o modelo de Eudoxo, eu mostrei o modelo do Aristóteles, mas na Grécia o Aristarco, por exemplo, já defendia que o Sol era o centro do universo. Hoje que a gente sabe também que não é verdade hoje em dia, mas para a época era verdade, porque o universo era o sistema solar, né? Então o Sol seria o centro do universo e a Terra se moveria em torno do Sol. Então já seria, né, um modelo que é mais correspondente ao que a gente tem hoje. Isso evoluiu, né, para um modelo mesmo em si, que era o modelo de Copérnico. E no modelo de Copérnico, os planetas eles teriam órbitas circulares em torno do Sol. E que na prática, né, o que eu estava falando com vocês sobre descrição, em termos de capacidade de explicar o que você está vendo, o modelo de Copérnico com o Sol no centro e o modelo de Ptolomeu com a Terra no centro, eles eram equivalentes em termos de descrição. Nenhum dos dois conseguia explicar os motivos para os movimentos acontecerem, eles simplesmente descreviam os movimentos e a capacidade preditiva dos dois modelos, do modelo ptolomaico, com todos aqueles apêndices, né, com todos os epiciclos, com tudo que foi sendo colocado com o tempo, ele tinha a mesma capacidade preditiva de um modelo de Copérnico com órbitas circulares em torno do Sol. Então, hoje a gente sabe que o Copérnico está certo, mas ele não tinha base para explicar mais do que Ptolomeu explicava, por exemplo. Mas isso certamente, né, sem dúvida nenhuma, foi fundamental para a gente chegar hoje na explicação que a gente tem, que passou também, né, por outras duas figuras que foram muito importantes, o Giordano Bruno, que defendia não só o universo heliocêntrico, mas também infinito. Ele foi inclusive queimado pela Inquisição por defender essas ideias. Depois veio também Galileu, né, com as primeiras observações com a luneta. Quase foi queimado pela Inquisição, mas ele não chegou a ser queimado, mas ele defendia o modelo heliocêntrico e ele fez observações, né, que eu vou mostrar para vocês depois, que foram fundamentais para mostrar que os planetas giram em torno do Sol e não da Terra, como por exemplo as fases de Vênus, que só podem ser explicadas pelo modelo heliocêntrico. Porque esses modelos que eu mostrei, tanto esse modelo de Copérnico quanto o modelo de Ptolomeu, eles eram capazes de explicar todos esses movimentos que eu mostrei antes para vocês no estelário. Então não dava para até esse ponto aqui não dá para a gente dizer qual modelo é melhor. E aqui, né, só mostrando, né, o movimento retrógrado dos astros. E ele, no modelo heliocêntrico, ele pode ser explicado de uma maneira mais elegante, né? Não quer dizer que esse modelo é melhor do que... A gente sabe que esse modelo é melhor hoje. Eu vou mostrar para vocês que hoje a gente sabe que esse é o modelo correto.
Mas nesse momento, não dá para dizer que esse modelo é melhor. Né? Nesse momento aqui, historicamente, né, com Copérnico, não dá ainda para dizer que esse modelo é melhor, mas ele descreve de maneira mais elegante o movimento retrógrado dos astros, como aquele movimento de Marte que eu falei para vocês. Basicamente, o Sol está no meio, a Terra está aqui, ela dá a volta no Sol mais rápido do que Marte, porque ela está mais interna. Depois a gente vai ver que tem a lei de Kepler que quantitatiza isso, né? Então a gente tem a Terra, a gente tem, por exemplo, Marte, e o que a gente está observando, né, a posição de Marte na esfera celeste estaria sendo representada aqui, e quando a Terra está nessa posição, Marte estaria nessa posição, e a Terra em um determinado momento ultrapassaria Marte, né, na órbita, por conta de ser um planeta mais interno do que Marte, e no momento que isso acontece, no momento que a Terra ultrapassa Marte, ele vai frear, a impressão que a gente vai ter é que ele está voltando na órbita até que a Terra chega nesse ponto aqui, em que ele parece de novo estar indo na direção que ele está orbitando o Sol. Então é uma explicação muito mais natural para o movimento retrógrado do que os epiciclos que eram apresentados pelo modelo de Ptolomeu. É mais elegante a explicação. Mas isso não é o suficiente para a gente defender um modelo com relação ao outro. Então, vou mostrar para vocês como que a gente defende mesmo o modelo heliocêntrico. Ele é mais elegante, mas até esse ponto ele tem a mesma capacidade preditiva do modelo de Ptolomeu. Mas aí veio a observação do Galileu, das fases de Vênus. Igual a Lua tem fases, né? Lua nova, lua minguante, lua crescente, lua cheia, Vênus também tem fases. E as fases que Vênus apresenta são diferentes se ele orbita o Sol ou se ele orbitasse a Terra. Isso a gente consegue ver nessa figura aqui. Se Vênus orbita o Sol, Vênus ou Mercúrio, né? Mas é mais fácil observar as fases de Vênus justamente porque ele se afasta um pouco mais do que Mercúrio com relação ao Sol. Mercúrio sempre está próximo do Sol, então é muito difícil observar ele com um telescópio. Né? Vai estar sempre de dia ou anoitecendo quando a gente observar Mercúrio. Então, se esses planetas internos giram em torno do Sol, olhando eles aqui da Terra, né, que é mais externo, a gente veria essas fases aqui. Né? Nesse caso aqui, não teria nenhuma face iluminada pelo Sol virada para a Terra, então a gente não veria. Nesse caso aqui, teria metade da face iluminada, nesse caso, metade da face iluminada, nesse caso, toda a face voltada para a Terra estaria iluminada. Então, com o planeta orbitando o Sol, a gente veria essas fases. Com o planeta orbitando a Terra, a gente nunca veria uma fase como essa, por exemplo, com toda a face do planeta sendo orbitada, sendo iluminada pelo Sol. A gente veria algo desse tipo aqui. No máximo, a gente veria metade do planeta sendo iluminado. A olho nu, não dá para diferenciar isso, mas quando Galileu apontou a luneta, ele conseguiu ver as fases de Vênus e ele conseguiu ver que as fases que ocorriam correspondiam a esse caso aqui, que só pode ser explicado pelo modelo heliocêntrico. Então, nesse momento aqui, né, como isso aqui não é o que a gente observa e isso é o que a gente observa, a partir dessa observação, o modelo heliocêntrico ele passou a ter uma capacidade preditiva melhor do que o modelo geocêntrico. Então, a partir disso, a gente pode falar que o modelo heliocêntrico é mais adequado do que o geocêntrico para explicar o movimento dos astros. Mas ainda assim, os dois tinham a mesma capacidade descritiva, né? A mesma capacidade preditiva da posição do movimento dos astros. Mas o geocêntrico não explica as fases de Vênus. Então, a gente chegou num ponto, né? A gente tinha dois modelos diferentes, um deles não é mais capaz de explicar todas as observações, e o outro é. Então, a gente aceita o modelo que é capaz de explicar as observações. E isso, então, fortaleceu o modelo heliocêntrico, e depois, né, veio mais outras observações que fortaleceram ainda mais. Mas só para... Antes da gente ver essas outras observações, vamos voltar lá no Stellarium para mostrar para vocês as fases de Vênus.
né, para mostrar que o que eu estou falando realmente é o que acontece. Apesar do Stellarium ser uma simulação, é uma simulação muito fidedigna. Então, a gente está aqui de volta ao Stellarium, vamos achar Vênus, né? Basicamente só achar o Sol que a gente acha Vênus. Está aqui. Vamos colocar lá centrado em Vênus. E vamos aproximar, né? Deixa eu me tirar da frente. Vamos então aproximar de Vênus. Deixa eu simular aqui se a gente estivesse observando com uma luneta. Deixa eu ver se dá. Não, eu teria que escolher melhor isso aqui. Ah, não, tava dando. Deixa eu voltar lá. Aqui. Isso aqui é mais ou menos o que ele seria visto num telescópio. Então, vocês estão vendo que ele tem só uma face, né, aqui iluminada. E se a gente passa, né, deixa passar o tempo aqui muito mais rápido do que eu estou deixando, a gente vai ver, ele não só ele muda de tamanho, né, também, tamanho aparente com relação à Terra, porque ele está se afastando, né, da Terra, na órbita dele, na composição dos movimentos da Terra e de Vênus, e a gente vê que nesse momento é que ele já está com praticamente toda a superfície voltada para a Terra, iluminada, que é uma coisa que só acontece no caso do modelo heliocêntrico. O modelo geocêntrico ele não é capaz de explicar isso. É claro que aqui eu estou mostrando para vocês uma simulação, né, no Stellarium, mas se a gente olha Vênus no telescópio ao longo do ano, é isso que a gente vê. Então é uma observação aí que mostra que de fato o modelo heliocêntrico é mais adequado do que o modelo geocêntrico. Mas não é a única coisa, então vamos voltar lá nos slides, vamos ver mais alguns casos que validam o modelo heliocêntrico. Então, depois, né, das observações de Galileu, na verdade, concomitantemente, vieram observações de Tycho Brahe e a análise dessas observações pelo Johannes Kepler. O Tycho Brahe ele fez as observações mais detalhadas que existiam na época para o movimento dos planetas, em particular para Marte. Só que o mais interessante, né, de tudo isso é que, apesar de ser um astrônomo, de fazer observações muito detalhadas, muito precisas, ele acreditava no universo geocêntrico. Isso, como eu falei, foi concomitantemente a Galileu lá observando, né, as fases de Vênus, e era uma época ainda que esses dois sistemas, esses dois modelos, eles estavam ainda numa disputa, né, para ver qual era o modelo mais adequado. E o Tycho Brahe ele acreditava no geocêntrico, mas foram justamente as observações dele que colocaram de vez o modelo heliocêntrico como o modelo certo para explicar o movimento dos astros. Então, Kepler ele pegou as observações do Tycho Brahe e ele desenvolveu as leis de Kepler do movimento planetário, que aí sim apresentaram uma capacidade preditiva muito melhor do que se atingia com o modelo de Ptolomeu. Então, o modelo de Kepler é muito mais adequado do que o modelo de Ptolomeu para descrever a posição dos astros ao longo do tempo. Então, aqui são as 3 leis de Kepler. São leis empíricas, né? Ele não desenvolveu isso a partir de uma teoria, ele simplesmente olhou os dados e descreveu o que ele estava observando, mas ele conseguiu reduzir todas as observações, tudo aquilo, né, em 3 leis. Então, ao invés de epiciclos, de deferentes, tirar a Terra do centro e blá blá blá, não. Ele tinha 3 leis muito simples e elas conseguiam explicar o movimento dos planetas. A primeira delas é que os planetas se movem em elipses em torno do Sol e não em círculos perfeitos, como era o caso do modelo de Copérnico. E colocando o movimento em elipses, né, com o Sol em um dos focos dessa elipse, você melhora muito a capacidade preditiva do seu modelo. Além disso, né, uma outra lei de Kepler é que a linha que liga o Sol a um dado planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Isso, na verdade, é uma forma
de dizer também que quando o planeta está mais próximo do Sol, ele passa mais rápido do que quando ele está distante. Tá? Como se esses círculos aqui representassem passagens de tempo de igual intervalo, e aqui, numa mesma passagem de tempo, o planeta se desloca mais do que quando ele está mais distante do Sol. E isso, em maneira quantitativa, é igual a varrer áreas iguais em tempos iguais. E uma outra lei, que é a lei que relaciona o período do planeta com a distância que ele está do Sol, que inclusive é uma lei muito importante para a gente determinar distâncias no sistema solar, porque os períodos eles podem ser obtidos, né, através das observações. A gente vai ver também que tem uma forma geométrica de determinar as distâncias, mas isso é uma forma que relaciona, né, o período com as distâncias para o sistema solar. Né? Existe uma generalização dessa lei para outros sistemas planetários, mas para o sistema solar é simplesmente a igualdade, né, entre o quadrado da razão dos períodos e o cubo da razão dos semi-eixos maior das órbitas. Com essas três leis dá para explicar todos os movimentos dos planetas do sistema solar. Mas até aí a gente volta no que eu falei lá atrás, de que o objetivo não era explicar a causa, mas sim descrever o que se estava observando. E isso não é o que a ciência faz hoje em dia. Né? A gente não quer saber só qual é o movimento, a gente quer saber por que existe esse movimento. E é aqui que encerra de vez a discussão e que a gente sabe com certeza que é o modelo heliocêntrico que é o correto. Porque Newton pegou as leis da gravitação, né, que valem tanto para o movimento dos astros, que valem para o que a gente observa em laboratório aqui na Terra, né, as leis que são muito bem determinadas com experimentos em laboratório, e a partir da teoria, a partir das leis, ele derivou as leis de Kepler. Então, assim, a partir do momento em que a gente explica a causa do movimento dos astros a partir de leis que são bem estabelecidas por experimentos em laboratório aqui na Terra, a partir desse momento que a gente tem essa capacidade de descrever não só o movimento, mas a causa do movimento, aí a discussão ela se encerra. Não tem como mais defender um modelo geocêntrico. Né? A gente consegue descrever melhor com o modelo heliocêntrico, a gente consegue explicar a causa do movimento no modelo heliocêntrico. Né? Então, essa discussão ela se encerra aí e a gente sabe, hoje em dia, com toda certeza, que a Terra está se movendo em torno do Sol e não que os astros estão se movendo em torno da Terra. Então, prevalece o modelo heliocêntrico. Então, agora a gente vai ver, né, um pouco mais de detalhe os movimentos da Terra. Não é, o único movimento da Terra não é o de translação, ela também tem outros movimentos, e é o que a gente vai ver agora. Então, a gente vai começar vendo primeiro o movimento de rotação, que é responsável pelo movimento diurno dos astros, que inclui o movimento do Sol ao longo da esfera celeste durante um dia, e por sua vez é responsável, né, pelo dia e pela noite. Depois nós vamos ver a translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol e que, juntamente com o eixo de inclinação, é responsável pelas estações do ano. A gente vai ver aí que existe um misconception, né, um erro de conceito a respeito das estações do ano. Muita gente pensa que é verão quando a Terra está mais próxima do Sol. Isso não é verdade. Nós vamos ver que a Terra sim fica mais próxima e mais afastada do Sol, dependendo da época do ano, mas que isso não é responsável pelas estações do ano, mas sim a inclinação do eixo de rotação da Terra. E depois nós vamos ver mais dois movimentos que são menos conhecidos, que é a precessão do equinócio e a nutação. Então, começando aqui, né, pelo movimento de rotação da Terra, o principal efeito disso é o reflexo do movimento da Terra na esfera celeste. Né? O movimento da Terra ele se dá de oeste para leste, como a gente está vendo aqui, e isso faz com que a gente tenha a impressão de que a esfera celeste está girando de leste para oeste. Né? É um reflexo do movimento. A Terra gira de oeste para leste e, portanto, a gente aqui da Terra percebe
como se a esfera celeste estivesse girando de leste para oeste. Isso é o mesmo, por exemplo, imagina que a gente está dentro de um carro, né, se movendo para frente, e a gente está olhando os postes que a gente sabe que estão parados na rua, por exemplo, né? Então a gente vê de dentro do carro como se os postes estivessem indo para trás, né, quando a gente está indo para frente no carro. Isso aqui é a mesma coisa, a gente vê o movimento contrário na esfera celeste por conta do movimento de rotação da Terra. E o principal efeito, né, desse movimento de rotação é o dia claro e a noite escura, por conta então do movimento do Sol, né, do movimento diurno do Sol, que é um reflexo do movimento de rotação da Terra. Mas aí a gente se pergunta, né, como que a gente sabe que é a Terra que está girando e não a esfera celeste e os astros que estão girando em torno da Terra? A gente viu lá na discussão sobre geocentrismo e heliocentrismo que hoje a gente sabe que a Terra está girando em torno do Sol, mas isso não tem a ver com como a gente sabe que o movimento diurno dos astros é um reflexo do movimento de rotação e não a esfera celeste como um todo girando em torno da Terra. Isso não vem daquela discussão que a gente falou antes. Existem outras evidências para mostrar, para comprovar que é a Terra que está girando e não a esfera celeste que está girando em torno da Terra. E a primeira evidência vem do pêndulo de Foucault, que é um experimento que ele foi concebido justamente para demonstrar a rotação da Terra. Foi feito em 1851, usando um pêndulo de 30 quilos fixado por um fio de 67 metros. E o experimento, na verdade, ele é bem simples, né? O pêndulo oscilando num referencial inercial, ou seja, num referencial que está parado ou em movimento retilíneo uniforme, as leis da física prevêem que o movimento do pêndulo ele vai se dar em apenas um plano. Mas quando a gente realiza o experimento, quando a gente coloca o pêndulo para oscilar, o que se observa é que ao invés do movimento ficar confinado, né, no mesmo plano, existe essa variação do movimento, que é justamente a variação compatível com um referencial não inercial que apresenta rotação. Então, o nosso referencial aqui da Terra, nós nesse momento, nós não estamos parados, né? Nosso referencial ele é não inercial e isso pode ser provado por meio de experimentos, como, por exemplo, o pêndulo de Foucault. Então, esse experimento ele prova que nosso referencial aqui da Terra é um referencial que está em um movimento de rotação. Isso prova a rotação da Terra e que não é, então, a esfera celeste girando em torno da Terra, é a Terra que está girando em torno de si. Então, isso aqui é um exemplo, né, de experimentos que podem ser realizados em laboratório para comprovar isso, mas existem outras evidências, como, por exemplo, o achatamento da Terra. Em larga, né, em grande escala de tempo, a Terra e os demais planetas, inclusive e também o Sol, né, as luas, enfim, todos os corpos grandes, né, extensos do Sistema Solar, eles se comportam como um fluido em escalas de tempo muito grandes. Ou seja, eles não são corpos perfeitamente rígidos, né, como seria o caso de um sólido. E um efeito, né, da rotação num corpo com essas características é aumentar o diâmetro do equador com relação ao diâmetro dos polos. Isso é a mesma coisa, imagina que a gente tem uma massa, a gente está fazendo uma pizza, a gente está girando essa massa e essa massa ela vai ficar cada vez mais achatada. Existe um limite para esse achatamento, porque a Terra vai sofrer, né, um achatamento por conta da rotação, até que ela atinja, né, um equilíbrio hidrostático entre a gravidade e a força centrípeta que vem da rotação. Então ela atinge um equilíbrio, ela não vai se deformando indefinidamente, mas ao atingir esse equilíbrio existe uma diferença entre o diâmetro do equador e o diâmetro dos polos. No caso da Terra, uma diferença bem pequena, né, de apenas 21 quilômetros. A razão é praticamente 1 para os polos, mas tem uma diferença que a gente hoje consegue medir, e a gente sabe, então, que a explicação para essa diferença
é o fato da Terra estar girando em torno de si mesma. Então esse é o primeiro movimento da Terra que a gente viu, que é a rotação. Uma outra questão que está relacionada com a rotação da Terra é a duração do dia, né? O dia sideral e o dia solar, mas isso foi um assunto que a gente já discutiu quando a gente estava falando de medidas de tempo, então eu não vou voltar a falar disso, mas também é um assunto que está relacionado com a rotação da Terra, né? Quando a gente falou da duração do dia. Mas como é um assunto que a gente já comentou na aula passada, eu não vou voltar a falar dele de novo nessa aula. O segundo movimento da Terra mais conhecido é o movimento de translação. Esse movimento é o movimento da Terra em torno do Sol que se dá ao longo de um ano. E, na verdade, isso é a própria definição do que é o ano. O ano é justamente uma volta completa da Terra em torno do Sol. É importante a gente ressaltar que esse movimento, a órbita da Terra, ela não é perfeitamente circular. Ela é uma órbita elíptica. Isso a gente viu um pouco mais atrás aqui, quando o Kepler desenvolveu de forma empírica as 3 leis de Kepler. A primeira delas é que o movimento dos planetas em torno do Sol é elíptico e não perfeitamente circular. A Terra, como é apenas mais um planeta do Sistema Solar, também segue essas leis e tem uma órbita que é, então, elíptica. Isso significa que numa parte do ano ela está mais próxima do Sol e numa outra parte do ano ela está mais afastada. Isso é verdade, isso acontece. A Terra ela fica mais perto e mais longe do Sol. Mas é importante deixar muito claro que isso não é o fenômeno responsável pela existência das estações do ano. Não tem nada a ver. Muita gente pensa isso, existe livro de ciência que tem isso escrito, e isso é uma concepção errada, é um conceito errado, não tem nada a ver a distância entre a Terra e o Sol e a existência das estações do ano. O que causa as estações do ano é a inclinação do eixo de rotação da Terra com relação ao plano da eclíptica. O plano da eclíptica é justamente o plano de translação da Terra, o plano orbital da Terra, e é também o caminho que o Sol percorre na esfera celeste. A gente viu em alguns slides para trás, a gente viu também na aula anterior, justamente que o Sol ele percorre uma trajetória na esfera celeste por conta do movimento de translação da Terra. Então, se a Terra está aqui, a gente está vendo o Sol na frente das constelações que estão aqui. Se a Terra está aqui, a gente está vendo o Sol na frente das constelações que estão aqui. Então, ao longo de um ano, ele dá uma volta inteira na esfera celeste, formando o que a gente chama do plano da eclíptica, que corresponde também ao plano de translação da Terra em torno do Sol. Então, existe uma inclinação entre o eixo de rotação da Terra e o plano da eclíptica, e essa inclinação é que é responsável pela existência das estações do ano. Não é a distância entre a Terra e o Sol, é a inclinação do eixo de rotação. E agora a gente vai ver por quê, por que uma inclinação do eixo de rotação causa a existência das estações do ano. Então, primeiro, aqui para deixar bem claro, o motivo das estações é a inclinação do eixo de rotação com relação ao plano orbital. Então, o que está acontecendo? Vamos olhar aqui primeiro, deixa eu ver onde está o A. Está aqui. Então, primeiro a gente tem o solstício de junho, um solstício de verão no hemisfério norte e de inverno no hemisfério sul. E o que está acontecendo aqui, a gente está vendo, por conta do eixo de inclinação da Terra, o hemisfério norte ele tem uma fração maior voltada para o Sol do que o hemisfério sul. A gente vai ver no próximo slide que a incidência dos raios solares no hemisfério norte é mais vertical do que a incidência dos raios solares no hemisfério sul, durante o solstício de junho, nessa parte aqui da órbita. Então aqui, o hemisfério norte ele recebe mais luz solar do que o hemisfério sul, fica mais quente no hemisfério norte do que no hemisfério sul, e aqui é o verão do hemisfério norte, o inverno do hemisfério sul.
Quando a gente chega no equinócio, né, o equinócio de setembro aqui, é o equinócio de primavera no hemisfério sul e de outono no hemisfério norte. Durante os equinócios, né, tanto o equinócio de primavera quanto o equinócio de outono, a Terra como um todo recebe a mesma quantidade de luz do Sol, né? Tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul. Eles recebem a mesma quantidade de luz porque não existe inclinação entre, né, o eixo de inclinação aqui. Não está inclinado com relação a essa direção aqui que o Sol está, né? Aqui a gente tem essa inclinação que faz com que o hemisfério norte fique mais voltado para o Sol, e aqui a inclinação ela está no outro plano, ela está de lado aqui, e isso não faz com que uma parte, né, com que um hemisfério fique mais voltado para o Sol do que o outro. Então isso acontece durante o equinócio, os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz. Quando a gente chega, né, 3 meses depois, no solstício de dezembro, a gente tem o solstício de verão no hemisfério sul e o solstício de inverno no hemisfério norte. Aqui é quando o hemisfério sul passa a receber mais luz do que... aqui é o limite, né, o máximo disso, né, quando o hemisfério sul recebe mais luz do que o hemisfério norte. O máximo desse efeito é o que a gente chama de solstício de dezembro. Aqui é o contrário, então, do solstício de junho, quando o hemisfério norte é quem recebia mais luz. E 3 meses depois a gente tem de novo o equinócio. Nesse caso aqui é o equinócio de outono no hemisfério sul e o equinócio de primavera no hemisfério norte. E aqui, assim como aqui, né, a Terra recebe a mesma quantidade de luz solar no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então é isso, é o eixo de inclinação que é responsável pelas estações do ano, né? Se não ficou muito claro, a gente tem aqui mais um slide para explicar isso, que é essa relação entre o ângulo de incidência, né, dos raios solares e a estação do ano. Então vamos olhar aqui, por exemplo, né, o solstício aqui de dezembro, né, que é verão no hemisfério sul e é inverno no hemisfério norte. Então imagina aqui, né, que a gente tem a Terra e a gente tem os raios solares incidindo na Terra. Os raios solares, eles incidem aqui perpendicularmente, né, nessa região aqui. Nesse caso aqui seria um equinócio. Deixa eu ver. Não, pelo desenho aqui não dá para saber porque não está representado. Deixa eu ver. Está representado sim o eixo de inclinação, então o desenho aqui seria um equinócio, porque tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul nesse desenho estão recebendo a mesma quantidade de luz. Mas o que é importante aqui é justamente, deixa eu ligar o apontador que fica mais fácil, é justamente a questão de comparar a incidência dos raios solares com a quantidade de luz que chega numa região da Terra. Então aqui a gente tem uma mesma quantidade de raios solares incidindo perpendicularmente. Então toda essa luz representada por essas 3 setas, ela chega numa região pequena da Terra porque está incidindo perpendicularmente. Então toda essa energia é depositada numa região pequena, causando então um aumento de temperatura nessa região. Já nessa parte aqui, né, uma mesma quantidade de energia por conta da inclinação está sendo distribuída numa área maior. Então, quando a energia ela é distribuída numa área maior, né, a quantidade de energia que chega numa área desse tamanho, por exemplo, nessa região, é menor do que a quantidade de energia que chega aqui no Equador. Ou seja, para uma mesma quantidade de raios solares, né, incidindo sobre a Terra, aonde a inclinação for maior, a energia se distribui por uma área maior e o aumento de temperatura, então, é menor. E é isso que acontece, então, nos solstícios, nos equinócios, ao longo de todo o ano, na verdade, né? Os solstícios e os equinócios são os limites, né? Quando o efeito é máximo. Então, a gente tem, no solstício de verão do hemisfério sul aqui, por exemplo, o hemisfério sul voltado para o Sol
E a incidência dos raios solares no hemisfério sul ela é mais perpendicular à superfície do que no hemisfério norte. Então, o que está acontecendo é o que a gente está vendo aqui nessa figura. No hemisfério sul, os raios solares são mais perpendiculares, então uma mesma quantidade de energia é depositada numa área menor, causando um aumento de temperatura maior. Ou seja, a gente tem o verão do hemisfério sul. No caso aqui do hemisfério norte, a gente tem os raios solares incidindo com uma inclinação maior, né? Não é tão perpendicularmente quanto no hemisfério sul. Então, essa inclinação maior faz com que os raios solares depositem energia numa área mais espalhada, causando menos aumento de temperatura. Ou seja, inverno no hemisfério norte. E isso é o que acontece ao longo de todo o ano por conta da inclinação do eixo de rotação da Terra. Então, para reforçar, né, para deixar claro de novo, o que causa as estações do ano é a inclinação do eixo de rotação com relação ao plano orbital. E isso causa as estações porque, dependendo da época do ano, a inclinação da incidência dos raios solares vai ser diferente. Quando a inclinação é mais perpendicular, o aumento de temperatura é maior, a gente tem o verão. Quando a inclinação ela é mais inclinada, né? Quando a inclinação é maior, a energia se distribui por uma área maior e a gente tem então o inverno. Quando a gente tem os equinócios, né, que o eixo de inclinação aqui ele está num plano diferente do plano que liga a Terra e o Sol, a gente tem os dois hemisférios recebendo a mesma quantidade de luz, então a gente tem equinócios de primavera e de outono. Isso então é a causa das estações do ano. Aqui é só reforçando, né, o que eu falei para deixar claro que as estações do hemisfério sul e do hemisfério norte elas são invertidas. Né, quando o hemisfério norte recebe mais energia, o hemisfério sul recebe menos energia. Então aqui a gente tem verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Aqui acontece o contrário, né? O hemisfério sul recebe mais energia, a gente tem verão no hemisfério sul, o hemisfério norte recebe menos energia, a gente tem um inverno no hemisfério norte. E então a gente tem aqui as estações do ano invertidas para o hemisfério, deixa eu ver, aqui seria para o hemisfério sul e aqui seria para o hemisfério norte. Né? E isso aqui também deixa claro que não existe relação entre a existência das estações do ano e a distância entre a Terra e o Sol. Porque tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul, né, estão à mesma distância do Sol. O que muda é a inclinação. Então, aqui quando a gente tem o verão do hemisfério norte, é quando a Terra está no afélio, é quando ela está mais afastada do Sol na sua órbita. E mesmo assim, é verão no hemisfério norte. No periélio, o hemisfério sul é o que está mais voltado para o Sol. Né? O periélio é quando a Terra está mais próxima do Sol. O hemisfério sul é o que está voltado para o Sol. A gente tem verão no hemisfério sul. Mas mesmo a Terra estando no periélio, a gente tem inverno no hemisfério norte. Então não tem relação entre a distância entre a Terra e o Sol e a existência das estações do ano. Tanto que elas são invertidas com relação ao hemisfério sul e o hemisfério norte. Não depende da distância que a Terra está do Sol. Mas existe uma relação entre a duração das estações e a distância entre a Terra e o Sol. Não existe relação entre a existência das estações e a distância Terra-Sol, mas existe relação entre a duração das estações e a distância entre a Terra e o Sol. E essa relação ela se dá justamente porque quando a Terra está no afélio, né, quando ela está mais afastada do Sol, ela se desloca mais devagar na sua órbita, ou seja, a Terra passa mais tempo nessa região aqui, que é justamente quando ocorre o verão do hemisfério norte. Então, o verão do hemisfério norte, ele dura mais tempo do que o verão do hemisfério sul. Porque o verão do hemisfério sul é justamente quando a Terra está mais próxima do periélio e ela passa mais rápido por essa parte da órbita. Isso vem lá das 3 leis de Kepler. Então, o verão do hemisfério norte dura, em média,
entre 93 e 94 dias. Já o verão do hemisfério sul dura em média 89 dias. Então existe aí uma relação entre duração das estações e distância Terra-Sol. Mas as estações existem independentemente da variação da distância entre a Terra e o Sol. Então esse é o movimento de translação da Terra, né? A Terra girando em torno do Sol, que é o movimento que causa, junto com a inclinação do eixo de rotação da Terra, que causa as estações do ano. Então agora a gente vai ver um outro movimento que é a precessão do equinócio. E o movimento de precessão do equinócio, ele é justamente uma variação do eixo de rotação da Terra. Então a Terra tem lá um movimento de rotação, quando ela gira em torno de si mesma, um movimento de translação, quando ela gira em torno do Sol, e o movimento de precessão é um movimento do eixo de rotação da Terra ao longo do tempo. Ele varia de forma muito lenta. Então, por exemplo, para a discussão que a gente fez das estações do ano, isso praticamente não faz diferença, né? O período desse movimento é de mais de 26 mil anos. Então, ao longo de um ano, o eixo de rotação ele é praticamente fixo e, por conta disso, a gente tem as estações do ano. Mas ao longo de um intervalo de tempo muito grande, esse eixo de rotação ele muda de orientação, né? E isso pode ser observado como um reflexo disso pode ser observado como uma variação do ponto vernal ao longo do tempo, né? Para a gente lembrar que o ponto vernal é a interseção entre o plano da eclíptica, né, o caminho que o Sol percorre na esfera celeste, e o plano do equador celeste. Como está mudando a orientação, né, a orientação do eixo de rotação, que é perpendicular ao equador celeste, se isso muda, o equador celeste muda com relação à eclíptica e isso muda a posição do ponto vernal. E esse movimento é chamado de precessão do equinócio. E, inclusive, né, como a gente viu lá que existe a definição do dia solar e do dia sideral, a gente tem também o ano sideral e o ano trópico. Né? Para lembrar, dia solar é o movimento de rotação da Terra medido com relação ao Sol, e o dia sideral é o movimento de rotação da Terra medido com relação às estrelas. E a gente viu que eles têm períodos diferentes. O ano sideral e o ano trópico é a mesma coisa. O ano trópico é o ano medido com relação ao Sol. Então a gente tem a posição do Sol, a gente espera a Terra dar uma volta, e quando o Sol volta à mesma posição, a gente considera que passou um ano trópico. Essa é a definição do período do ano trópico, que tem aí uma duração de 365,24, 22, enfim, dias. E esse é o ano que a gente usa no nosso calendário, por exemplo. Né? É o Sol voltar para a mesma posição. Mas a gente poderia medir... Não, desculpa, eu mostrei errado aqui. Né? O ano trópico seria esse aqui, e quando a gente mede com relação às estrelas, a gente tem o ano sideral, que significa a Terra voltar à mesma posição com relação à esfera celeste como um todo, e o Sol, a gente percebe que ele se desloca com relação ao movimento que é medido com referência às estrelas. E esse deslocamento ele se dá por conta da precessão do equinócio. Para a gente entender, né, o que é esse movimento de precessão, né, como se dá essa variação do eixo de inclinação da Terra, a gente pode pensar num peão. Então, o peão está girando em torno de si mesmo, mas ao mesmo tempo esse eixo de rotação dele, ele gira em torno de um outro eixo, né, de rotação aqui. Então tem tanto o peão girando em torno de si mesmo, que é análogo ao movimento de rotação da Terra, quanto o peão girando em torno desse outro eixo de rotação. O eixo de rotação gira em torno de um outro eixo de rotação. E esse mesmo movimento, né, exatamente a mesma causa, inclusive, é o que está acontecendo na Terra. É uma força externa criando um torque que causa uma variação do eixo de rotação.
No caso do peão, a força externa é a própria gravidade da Terra. No caso da Terra, essa força externa vem principalmente da ação gravitacional do Sol e da Lua. Então a Terra tem um eixo de rotação, gira em torno desse eixo de rotação, né, um período de 24 horas, e esse eixo de rotação gira em torno de um outro eixo de rotação aqui, mas o período desse movimento é muito maior, né, algo que a gente não observa no nosso dia a dia, porque leva 26 mil anos, né, em torno de 26 mil anos, para completar uma volta. Mas é um movimento importante, eu vou mostrar para vocês o reflexo disso, né, na posição das estrelas na esfera celeste. Justamente o que a gente está vendo nesse slide, mas depois eu vou mostrar isso com mais detalhe para vocês no Stellarium. Então, atualmente, o eixo de rotação da Terra aponta para a estrela que a gente chama de Polaris, né? Estrela polar, isso no hemisfério norte. Justamente essa estrela ela recebe o nome Polaris por estar próxima do hemisfério norte. Do hemisfério norte não, do Polo Celeste Norte, desculpa. Mas isso é uma coisa que acontece hoje. Essa estrela nem sempre vai apontar para o Polo Celeste Norte, porque a orientação da Terra como um todo vai variar, né? E essa variação ao longo de 26 mil anos vai fazer com que a Polaris percorra, né, essa volta aqui ao longo de 26 mil anos. Então hoje ela está próxima do Polo Norte, daqui a 13 mil anos ela vai estar por aqui, bem distante do Polo Norte. Depois, quando completar o movimento de precessão, ela volta para o Polo Norte. E daqui cerca de 12 mil anos, a estrela mais brilhante visível a olho nu, que vai estar mais próxima do Polo Norte, vai ser a estrela Vega. A gente vai ver isso no Stellarium agora. Deixa eu tirar aqui do slide e mostrar lá para vocês. Tanto a precessão através da estrela Polaris, vamos tentar ver também a variação do ponto vernal ao longo do tempo. Então vamos lá para o Stellarium. Então, pessoal, a gente está aqui no Stellarium agora para a gente ver esse movimento de precessão do equinócio. Vamos fazer dessa vez, não vamos fazer aquela configuração que a gente faz de localização, porque eu quero mostrar para vocês justamente a estrela Polaris, que é uma estrela do hemisfério norte. Então a gente tem que ficar aqui no hemisfério norte. Então a localização padrão é Paris, eu vou deixar em Paris. Mas como lá, né, a hora é avançada com relação a gente, o Sol já está nascendo aqui na hora que eu estou gravando a aula. Então vamos retornar um pouco, né, para a parte da noite. Então deixa eu voltar um pouco o tempo aqui. E vamos apontar para a estrela Polaris. Então aqui a gente está apontado para a estrela Polaris. Eu vou colocar o eixo equatorial aqui, né? A gente viu na aula passada os sistemas de referência azimutal e equatorial. No sistema equatorial, a gente tem o Polo Celeste Norte, que é a projeção do Polo Norte terrestre na esfera celeste. Então aqui está o Polo Celeste Norte e aqui está a estrela Polaris, bem próxima do polo da Terra. Ao longo de muito tempo, o eixo da Terra vai variar. Então deixa eu tirar aqui tanto a atmosfera, para a gente não ver dia e noite. Deixa eu centrar nesse objeto, mudar a montagem para equatorial. Então aqui a gente tem a Polaris apontada aqui para o Polo Celeste Norte. Por conta do movimento de precessão, o equador da Terra vai mudar de orientação e isso vai mudar a orientação do Polo Celeste Norte. E a gente consegue ver esse efeito avançando aqui muito no tempo, né? Que eu estou avançando pouco, vamos avançar muito mais rápido que isso. A gente está vendo os dias passando aqui bem rápido, agora a gente está vendo os meses passando bem rápido, agora a gente está vendo os anos passando bem rápido. Mesmo assim a gente não vê esse movimento de forma significativa, porque ele é um movimento que leva vários anos para ter um efeito perceptível, né? E demora 26 mil anos para dar uma volta completa, então vamos acelerar ainda mais. E agora aqui, né, mudando os anos realmente com uma velocidade muito alta, a gente vê uma variação, né, do
da posição do polo celeste norte, né? É o Equador, é a Terra como um todo que está mudando a orientação do eixo de rotação dela. E se a gente deixar esse movimento, deixa eu tirar o chão para não ficar confuso, a gente deixa esse movimento passar ao longo de 26 mil anos, a Polaris retorna lá para o hemisfério norte, né, para o polo celeste norte. Isso vai se repetindo a cada 26 mil anos. Então, esse é o movimento de precessão do equinócio, uma variação do eixo de rotação da Terra como um todo. A gente também consegue ver isso, né, a variação da eclíptica. Então, vamos tentar ver isso. Vamos colocar aqui, né, vamos destacar a eclíptica e o equador, né, da data. Não pode ser de uma data fixa, como eu estava fazendo aqui. Vamos sumir com a grade aqui equatorial e vamos olhar aqui a eclíptica, que é quando o Sol passa do hemisfério sul para o hemisfério norte. Se não me engano é aqui. Vamos ver. Eu queria ver se eu consigo centrar mais ou menos nessa posição aqui. E a gente vai ver que o ponto vernal, que é definido como a interseção da eclíptica com o equador celeste, ele vai variar ao longo de um intervalo de tempo muito longo, né, ao longo desses 26 mil anos. Então aqui a gente vê que ele está próximo dessa estrelinha aqui que eu estou usando como referência. Se a gente passar o tempo de maneira muito rápida, a gente vai vendo aqui que o equador celeste está se deslocando e isso vai deslocando o ponto vernal. E é isso que dá o nome, né, a precessão do ponto vernal, né, que muda, né, a precessão dos equinócios, né, que faz com que é um reflexo, na verdade, da variação do eixo de rotação da Terra com o tempo. Então a gente vê que ele vai variando ali e depois ele vai voltar para cá. Isso ao longo de 26 mil anos. É aquele movimento de peão, então, que a Terra faz. Então a gente viu aqui o movimento de precessão do equinócio. Vamos voltar lá para os slides, ver o último movimento da Terra, né, que tem outros, mas o último que a gente vai ver, que é o movimento de nutação, que também está relacionado em parte com esse movimento. Então, o último movimento da Terra que a gente vai ver aqui é justamente o movimento de nutação, que é um movimento causado pelo efeito gravitacional da Lua, também é um efeito, né, na orientação do eixo de inclinação da Terra, mas ele é um efeito que tem uma amplitude muito menor do que a precessão do equinócio, e ele tem um período muito menor também, é um período de 18,6 anos. E na prática, o que a gente vê, né, como variação do eixo de rotação da Terra é uma composição desses dois movimentos, esse que a gente viu antes com um período de 26 mil anos e esse menor da nutação com um período de 18,6 anos. Então é como se o polo celeste norte, né, ou o polo celeste sul, fizesse uma figura desse formato aqui, né, desse traçado aqui na esfera celeste. Tanto o movimento de precessão quanto o movimento de nutação. Né? A prática, o que a gente vê é a composição desses dois movimentos. Então aqui tem um pequeno resumo, né, dos movimentos da Terra, como a aula já está ficando um pouco longa, eu vou passar, mas a gente viu o movimento de rotação, Terra gira em torno de si, translação, Terra girando em torno do Sol, precessão é uma variação cíclica da orientação do eixo de rotação, e nutação são pequenas oscilações desse eixo de rotação. Então, esses foram os movimentos da Terra e agora a gente vai ver os movimentos da Lua. Então, assim como a Terra, a Lua também apresenta, né, os seus movimentos, tanto de rotação em torno de si mesma, quanto de translação, nesse caso em torno da Terra. E esses movimentos eles também causam efeitos que a gente observa aqui da Terra. O primeiro deles, o primeiro movimento que a gente vai ver, é o movimento de translação da Lua em torno da Terra, que na prática, né, o que a gente observa é que a Lua ela dá uma volta completa na esfera celeste ao longo de um mês. Né, a definição, né, do mês lunar é justamente a Lua dando uma volta na Terra, tem uma duração por volta de 29 dias.
E o que a gente observa, se a gente olhar para a Lua no mesmo horário, em dias diferentes, é que a Lua ela vai se deslocando com relação às estrelas. Ela vai dar uma volta completa ao longo de um mês. Isso é por volta de 13,2 graus por dia para completar os 360 graus em cerca aí de 29 dias. Então, isso é um reflexo do movimento de translação da Lua em torno da Terra, e o principal efeito que a gente observa, que é um reflexo desse movimento, são as fases da Lua. Como a gente sabe, a Lua ela é um astro que não tem luz própria, ela não emite sua própria luz. O único astro do sistema solar que emite sua própria luz no visível é o Sol. A gente vai ver mais para frente o que isso significa. Mas o que é importante para a gente aqui é que o Sol emite luz e a Lua reflete a luz que é emitida pelo Sol. Então a gente não vê a Lua por conta da luz que a Lua emite. A gente vê a Lua por conta da luz que o Sol emite e é refletida na Lua. E dependendo de onde a Lua se encontra na órbita dela com relação à Terra, a gente vai ver uma determinada quantidade de luz sendo refletida para a Terra. Quando a Lua está nessa posição aqui, por exemplo, o Sol está iluminando apenas o lado da Lua que não está voltado para a Terra. Então o que a gente vê é uma Lua nova, o que a gente vê aqui da Terra. Quando a Lua está nessa posição, metade da Lua que está voltada para a Terra está sendo iluminada pelo Sol. Então é quando a gente tem o quarto crescente. Quando a Lua está nessa posição, toda a face que está voltada para a Terra está sendo iluminada pelo Sol, então a gente tem uma Lua cheia. E nessa posição aqui a gente tem o quarto minguante, que volta a ser metade da Lua iluminada pelo Sol, mas no caso ela está se tornando uma Lua nova, ela está passando a ser cada dia menos iluminada pelo Sol. E é justamente isso, então, por conta disso que existem as diferentes fases da Lua. É a fração que está sendo iluminada pelo Sol e como que isso varia ao longo da órbita, da translação da Lua em torno da Terra. E outra coisa que também está relacionada com as fases da Lua é que se a Lua está próxima da Lua cheia, no caso o Sol aqui, essa imagem é ao contrário da anterior, na anterior o Sol está representado aqui do lado esquerdo, nessa imagem o Sol está representado aqui do lado direito. Então quando a Lua está nova, ela está próxima do Sol na esfera celeste. A gente tem a Terra, Lua, Sol. Estão próximos na esfera celeste, então a Lua nasce com o Sol e se põe com o Sol. Então a Lua nova está no céu durante o dia. Já o quarto crescente, existe aí uma defasagem de 6 horas entre a Lua e o Sol. O Sol está nessa posição, a Lua nessa posição. Então a Lua nasce ao meio-dia, ela está no horizonte quando o Sol está acima da nossa cabeça, e ela se põe à meia-noite. Ela está de novo no horizonte quando o Sol está, que seria abaixo das nossas cabeças, abaixo do horizonte. E quando a Lua é cheia, ela tem uma defasagem de 12 horas com relação ao Sol. Ela está do outro lado da esfera celeste. Nesse caso, o Sol estaria aqui, a Lua está aqui do outro, vista da Terra, está do outro lado da esfera celeste. Então ela nasce quando o Sol se põe e ela se põe quando o Sol nasce. E aqui é a mesma defasagem de 6 horas com relação aqui, mas é o contrário. Ela nasce meia-noite e se põe ao meio-dia. Então, o momento que a gente vê a Lua no céu depende de onde ela está na órbita dela, que também depende, que também faz variar a fase da Lua que a gente está observando. E uma outra questão, é que assim como a gente define dia solar, dia sideral, ano trópico, ano sideral, a gente também tem o mês sideral e o mês sinódico. O mês sideral é quando a gente mede a translação da Lua com relação ao referencial fixo, com relação, por exemplo, às estrelas da esfera celeste. Isso é o mês sideral, é a Lua voltar para a mesma posição da órbita com relação às estrelas. Então, nesse caso aqui, seria a Lua aqui nessa posição,
ela vai estar orbitando a Terra, e quando ela volta para essa mesma posição com relação às estrelas, a gente diz que passou um mês sinódico. Ou mês sideral, desculpa. Sideral sempre com relação às estrelas. Agora, medindo com relação, né, ao Sol, a gente tem o mês sinódico. Né? Uma forma mais simples de medir isso é entre duas fases consecutivas da Lua. Então, por exemplo, aqui a Lua está completamente oposta do Sol, seria uma Lua cheia. Até voltar a uma Lua cheia, ela precisa andar mais na sua órbita do que para completar uma volta completa com relação às estrelas. A gente está vendo aqui ela completou uma volta completa com relação às estrelas. Para completar, para voltar a ser uma lua cheia, ela ainda tem que completar uma parte da órbita, que é o que dá o mês sinódico. Né? É o mês do calendário, que tem uma duração por volta aí de entre 29 e 30 dias. E essa diferença se dá também por conta do movimento de translação da Terra em torno do Sol. Se a Terra estivesse parada com relação ao Sol, o mês sideral e o mês sinódico eles teriam a mesma duração. Mas por conta do movimento de translação, a gente vê aqui que após completar um mês sideral, a Lua ela ainda precisa se deslocar um pouco mais na sua órbita para voltar a ter a mesma posição relativa, né, Sol, Terra, Lua, que ela tinha antes. Então, o mês sinódico ele tem uma duração maior que o mês sideral por conta do período, né, por conta do movimento de translação da Terra. Assim como a Terra, a Lua ela também tem um movimento de rotação em torno de si mesma, só que uma característica interessante desse movimento é que ele está sincronizado. Né? O período de rotação e o período de translação da Lua são exatamente iguais. E isso faz com que a gente sempre veja a mesma face da Lua voltada para a Terra. Isso é um efeito, né, das marés, é um efeito gravitacional da interação entre a Terra e a Lua, que causa essa sincronicidade. Da mesma forma que a Lua ficou sincronizada, né, com a translação e a rotação voltada para a Terra também está sincronizando, né, a sua rotação com relação à Lua, só que o tempo que isso leva é da ordem de bilhões de anos, né, para a Terra, e vão acontecer várias outras coisas com a Terra até que isso ocorra, então a Terra nunca vai chegar a estar completamente sincronizada com a Lua, mas também esse efeito pode ser observado e é justamente o que explica o dia na Terra estar durando um pouco mais ao longo do tempo, né? Como se a rotação estivesse diminuindo. No caso, isso com relação ao Sol. Né? Eu estou misturando as coisas aqui, mas o mesmo efeito de maré que a gente tem entre a Terra e a Lua, a gente também tem entre os planetas e o Sol. Mas no caso da Lua, né, ele tem o tempo que leva para sincronizar é uma escala de tempo muito menor e hoje já está sincronizado. E aí o que acontece a Lua ela vai dar uma volta em torno da Terra e ela vai dar uma volta em torno de si mesma. Como esse período é sempre o mesmo, é como se a face que está voltada para a Terra fosse sempre a mesma. Então a gente tem aqui um astronauta na Lua, ele está virado para a Terra. Ao longo de um mês, mesmo a Lua dando uma volta completa em torno de si, ele continua voltado para a Terra o tempo todo. E isso faz com que um lado da Lua nunca seja visível da Terra e que a gente sempre veja o mesmo lado da Lua. Esse lado que a gente não vê, ele é conhecido, ele é erroneamente chamado de lado escuro da Lua, mas isso não é uma forma correta de dar o nome, porque, por exemplo, durante a lua nova, esse lado que seria o lado escuro é o lado que está completamente iluminado pelo Sol. Então ele recebe luz, assim como o lado que está voltado para a Terra. Então uma nomenclatura melhor, né, para esse lado da Lua seria o lado oculto da Lua. Né, o lado da Lua que a gente não observa da Terra e que a gente só consegue observar por meio de um foguete ou um satélite que estiver orbitando a Lua e que puder ir até o outro lado, né, para fazer as imagens. E por fim, então, não é na verdade um movimento, é um efeito de perspectiva, que é o que a gente chama de libração.
que dependendo da orientação, né, da Terra, da Lua e da distância, existe um efeito de perspectiva que faz com que a gente observe mais do que só metade da Lua, mesmo com a Lua estando sincronizada com relação à Terra. E esse efeito é basicamente um bamboleio, né, que existe, é um efeito, né, parece um bamboleio da Lua ao longo de um mês, que além desse bamboleio com efeito de perspectiva, ainda tem um aumento e diminuição do tamanho da Lua, que está relacionado com a elipticidade da sua órbita. Então, assim como a Terra não tem uma órbita perfeitamente circular em torno do Sol, a Lua não tem uma órbita perfeitamente circular em torno da Terra, e ela fica então aumentando e diminuindo de tamanho ao longo de um mês. Então, esses são os movimentos da Lua. A translação em torno da Terra, responsável pelas fases da Lua, a rotação em torno de si mesma, que é sincronizada com a translação e faz existir um lado da Lua que a gente nunca vê aqui da Terra, e o efeito da libração, que é um efeito de perspectiva ao longo da órbita da Lua, que permite que, mesmo com ela sincronizada, a gente veja um pouco mais do que metade da sua superfície. Então, esses eram os movimentos da Lua, e agora a gente vai ver os eclipses, né, que estão relacionados com esses movimentos de translação da Terra e da Lua. Então, um outro efeito interessante, né, desses movimentos da Terra e da Lua, principalmente do movimento de translação da Lua em torno da Terra, é a ocorrência dos eclipses. Né? E os eclipses, né, a etimologia, né, vem do grego deixar de existir, que é quando um astro ele parece, né, no caso do Sol, parece sumir, né, uma fração ou o Sol como um todo, e no caso da Lua, né, ela não chega a sumir, mas ela chega a mudar um pouco a sua coloração. Então, o eclipse ele ocorre quando um corpo celeste passa pela sombra de um outro corpo celeste. Né? A gente está acostumado a falar em eclipse solar e eclipse lunar, mas também existem outros tipos de eclipse. A definição formal é essa aqui, quando um corpo celeste passa pela sombra de outro corpo. O eclipse da Lua ocorre quando a Lua passa pela sombra da Terra. Então, o que está sendo oculto aqui, né, seria a Lua, mas a gente vai ver que ela não chega a sumir, a gente vai ver o motivo mais adiante. Já um eclipse do Sol, né, é quando a Terra passa pela sombra da Lua e, por conta disso, uma fração ou a totalidade do Sol fica escondido pela Lua. Então, o eclipse da Lua é quando a Lua passa pela sombra da Terra, o eclipse do Sol é quando a Terra passa pela sombra da Lua. Mas outros tipos de eclipse podem acontecer, basta que um astro passe pela sombra de outro. Então, por exemplo, né, esse que pode ser observado a partir de um telescópio, quando uma lua de Júpiter passa pela sombra de Júpiter. Né? A lua ela deixa de ser visível por estar na sombra de Júpiter. Né? A lua deixa de ser iluminada pelo Sol quando vista da Terra, por conta de Júpiter estar entre a lua e o Sol. Isso também é um eclipse, no caso que só pode ser observado pelo telescópio. Então, os eclipses que a gente observa a olho nu aqui da Terra são o eclipse lunar e o eclipse solar. Então, vamos ver como ocorrem esses eclipses. Primeiro, né, o eclipse solar, que é quando a Terra passa pela sombra da Lua. Então, a gente tem aqui representado a Terra, a gente tem aqui representada a órbita da Lua, né? A Lua está dando a volta em torno da Terra, e quando ela passa entre a Terra e o Sol, uma parte da Terra vai estar sobre a sombra da Lua. E existem dois tipos, né, de sombra, a umbra e a penumbra. A umbra é quando todos os pontos do Sol estão todos os pontos, né, de um astro estão encobertos pelo outro. Então, nesse caso aqui, quem está nessa região pequenininha aqui do meio, né, que seria a umbra, não veria nenhum ponto do Sol. Né? Olhando daqui, você pode traçar qualquer reta que você não vai chegar ao Sol. Todos os pontos do Sol estão encobertos nessa região. Já nessa região aqui, uma fração do Sol está encoberta, por exemplo, essa fração daqui não chega até essa região, mas essa fração daqui chega até essa região. Então, nem todo o Sol está encoberto pela sombra
né, pela Lua. E aí, o que isso causa, né? Qual é o efeito disso? Quando a gente está na umbra, o Sol inteiro está encoberto, então a gente chama isso de um eclipse total. E quando a gente está na penumbra, é só uma fração do Sol que está encoberta e a gente chama isso de um eclipse parcial. Então, essa é a diferença do eclipse total para o eclipse parcial, né? O mesmo eclipse, visto de locais diferentes da Terra, pode ser total numa região e parcial em outra região. Na verdade, isso sempre ocorre, né, quando existe um eclipse total. É possível que não tenha um eclipse total. Se a Lua estiver mais distante da Terra, né, a gente viu que ela pode estar mais próxima e mais distante da Terra. Se ela estiver mais distante no momento do eclipse, pode acontecer da umbra não se formar sobre a Terra. Pode acontecer dela se formar acima aqui e todos esses pontos aqui seriam então uma penumbra. E numa região aqui central, a Lua estaria ali centrada no Sol, mas ainda existiria um anel solar em torno da Lua, né? Por conta dela estar mais distante. O diâmetro angular dela seria menor do que o diâmetro do Sol. Então sobra um anel solar em torno da Lua e a gente chama isso de um eclipse anular do Sol. Então o eclipse solar ele pode ser tanto total, quanto parcial, quanto anular. E o total e parcial a gente vê, né, de acordo com a posição da umbra e da penumbra na Terra. Quem estiver na umbra vê o eclipse total, quem estiver na penumbra vê o eclipse parcial do Sol. Então, o eclipse solar é quando a Terra passa pela sombra da Lua, né? Então, o que está sendo encoberto? É o Sol. Então, a gente chama de eclipse solar. O nome vem sempre do astro que está sendo encoberto a partir da Terra. Então, aqui, nesse caso, o Sol está sendo encoberto pela Lua, a gente chama de eclipse solar. Já o eclipse lunar é quando a Lua está sendo encoberta pela Terra. Então, é o eclipse lunar. E a gente, do mesmo jeito que a gente tinha lá a umbra e a penumbra, no caso do eclipse solar, a gente também tem a umbra e a penumbra para o caso do eclipse lunar. Mas nesse caso, quem está formando a sombra aqui, né, é a Terra. Então, quando a Lua passa pela umbra, a gente tem um eclipse lunar total, e quando a Lua passa pela penumbra, a gente tem um eclipse lunar parcial. Existem casos em que a Lua passa apenas não, aqui, desculpa. Quando ela passa pela umbra, é um eclipse total. Quando ela passa parcialmente pela umbra, é um eclipse parcial. E se ela passar apenas pela penumbra, é o eclipse penumbral, mas nesse caso é uma variação muito pequena da quantidade de luz que a Lua reflete para a Terra. A variação é muito pequena e é praticamente imperceptível a olho nu. Então, os eclipses lunares que a gente percebe com maior facilidade são o total e o parcial. E o eclipse lunar ele é diferente do eclipse solar por vários motivos, né? Um dos motivos principais, né, a maior diferença é o fato de que a Lua ela não deixa de ser visível no céu, o Sol ele deixa de ser visível, pelo menos uma fração, ou ele como um todo no eclipse total, mas a Lua ela não deixa de ser visível. E isso ocorre porque a luz, né, a luz que a gente vê da Lua é o reflexo, né, da luz do Sol que chega até a Lua. E mesmo durante um eclipse lunar, a luz do Sol chega até a Lua. Só que ela é desviada pela atmosfera da Terra. Então a luz do Sol bate na atmosfera, é desviada, chega até a Lua e reflete de volta à Terra. Mas a Lua fica vermelha. E ela fica vermelha porque a atmosfera da Terra espalha mais a luz azul. E é justamente por isso, inclusive, que o céu é azul, né? A nossa atmosfera espalha mais a luz azul. Então a luz que atravessa a atmosfera ela é mais avermelhada, já que a luz azul foi espalhada, a luz que sobra, né, que atravessa a atmosfera, ela está mais avermelhada, e é essa luz mais avermelhada que reflete na Lua e volta para a Terra. Então, durante o eclipse, né, toda a luz que a gente está vendo refletida pela Lua, ela atravessou a atmosfera da Terra, e isso faz com que a Lua fique, então, avermelhada durante o eclipse.
ao invés de desaparecer, né? Ela fica avermelhada. Isso é uma diferença que existe entre o eclipse solar e o eclipse lunar. Uma outra diferença é a duração dos eclipses, né? O eclipse solar ele só pode ser visto da região, né, da umbra e da penumbra. E essa região ela é pequena, porque isso depende, né, do tamanho dos astros que estão causando a sombra. Nesse caso, o astro que está causando a sombra é a Lua, a tamanha distância, e a sombra que a Lua causa na Terra é uma sombra pequena com relação ao raio da Terra. Então, um eclipse solar ele não pode ser visto de toda a superfície da Terra, e inclusive ele é visto de maneira diferente por diferentes observadores. Quem está na penumbra vê um eclipse parcial, quem está na umbra vê um eclipse total. Já a sombra que a Terra faz na Lua é uma sombra muito maior, né? Porque está relacionado com o tamanho da Terra, né? A Terra é muito maior do que a Lua, ela faz uma sombra muito maior do que a Lua. Então, a duração do eclipse aqui, né? A duração do eclipse é justamente o tempo que a Lua leva para atravessar essa região da órbita. Então, se a sombra projetada é pequena, a duração vai ser pequena. Se a sombra projetada é maior, né, a Lua tem que atravessar uma parte maior da órbita dela para sair do eclipse, então se a sombra projetada é maior, o eclipse tem uma duração maior. Ou seja, eclipses lunares têm duração muito maior do que eclipses solares. Uma outra questão é essa de onde ele é visível. O eclipse solar ele só é visível de uma região bem restrita da Terra. Já o eclipse lunar ele é visto da Terra como um todo. Qualquer região da Terra em que a Lua estiver acima do horizonte consegue ver o eclipse lunar. Todo mundo que estiver nessa região aqui, né, para quem a Lua está acima do horizonte, consegue ver o eclipse lunar. Aqui não, aqui só vê o eclipse solar quem estiver na umbra ou na penumbra. A conclusão disso, né, é que os eclipses solares eles são muito mais raros do que os eclipses lunares, o que é uma pena, porque os eclipses solares são muito mais interessantes do que os eclipses lunares. Tá, mas se o eclipse ocorre quando a Lua está entre a Terra e o Sol, e a Lua dá uma volta na Terra ao longo de um mês, todo mês a Lua dá uma volta na Terra, por que a gente não tem eclipses todo mês? Né? O que faz com que os eclipses sejam tão raros quanto eles são? Né? É por conta de uma inclinação entre a órbita da Lua em torno da Terra e a órbita da Terra em torno do Sol. Existe aí uma inclinação de cerca de 5 graus. E o eclipse ele só ocorre caso a Lua passe, né, entre a Terra e o Sol, cruzando a órbita, né, o plano da órbita da Terra. Se for numa outra inclinação aqui, né, se no momento em que ela passa entre a Terra e o Sol, ela não estiver cruzando o plano da órbita da Terra, não vai acontecer um eclipse, que é o que acontece na maior parte das vezes, né? Então, a quantidade de eclipses que acontece é no mínimo 2 e no máximo 7 eclipses por ano, por conta, né, dessa relação entre o período de translação da Lua e essa orientação, essa inclinação do eixo de translação da Lua em torno da Terra e o eixo de translação da Terra em torno do Sol. Uma outra questão, né, que para ocorrer o eclipse, a fase da Lua ela tem que ser próxima da Lua nova para que ocorra um eclipse solar, né, porque a face da Lua que vai estar iluminada durante um eclipse solar é a face que não está voltada para a Terra, né, a face que está voltada para a Terra não está sendo iluminada, então a gente tem eclipses solares próximos da Lua nova. Já os eclipses lunares são próximos da Lua cheia, porque a face da Lua que está voltada para a Terra é a mesma que está sendo iluminada pelo Sol. Então, os eclipses lunares ocorrem próximos da Lua cheia. E aqui uma questão interessante é que o ciclo, né, dos eclipses ele se repete a cada 18 anos, né, e alguns poucos dias aqui.
né, que esse ciclo de movimentos que leva em consideração a inclinação, a translação da Terra e a translação da Lua, ele se repete a cada 18 anos, mas as regiões da Terra que podem ver o eclipse, elas são diferentes. E aqui só para mostrar, né, que realmente é raro, são raros, né, os eclipses solares. O último eclipse solar que teve foi visto no Oceano Pacífico, no Chile e na Argentina. Então só quem estava nessa faixa aqui conseguiu observar o eclipse solar. Eu fui lá, né, eu botei aqui a fotinha só para mostrar isso para vocês. Eu fui para La Higuera, que foi uma cidade aqui bem na costa do Chile, que quanto mais para oeste a gente tivesse, mais a gente conseguiria, mais tempo duraria o eclipse, mais para leste que o eclipse não mais tempo, né? Ele dura mais tempo próximo dessa linha central aqui, né, que é realmente o meio da umbra, mas quanto mais para leste a gente tivesse, mais próximo do pôr do sol aconteceria o eclipse. Então o ideal de observar era o mais para oeste possível, que seria então aqui onde a gente foi, na cidade de La Higuera, que era, na verdade, um pequeno vilarejo no Chile. Eu fui com mais um grupo de astrônomos para observar, e justamente por conta da raridade, né, desse fenômeno que eu fiz questão de ir, porque estava próximo daqui, né, no Chile. Por sorte, tem outro, né, esse ano no Chile, que eu pretendia ir de novo, porque realmente é uma experiência que é incrível, né? Uma coisa que é indescritível, na verdade. Tá de dia e de repente fica de noite, né? A gente consegue ver estrelas no céu. Durante o dia o céu ele apaga, né? Fica escuro de repente e depois ele volta a ficar dia de novo. É uma coisa assim que é uma experiência que só vivendo mesmo para saber como é. E foi realmente uma coisa sensacional de ver. Eu queria ver de novo, então eu estava até com a casa alugada lá no Chile para poder ver o desse ano, mas não vai acontecer provavelmente, né, por causa da pandemia. E é uma pena porque depois não vai dar para ver de novo, né? Não muito cedo, né? Espero que eu veja de novo nos próximos anos, mas o próximo eclipse vai ser na Antártida, em 2021. Depois, só em 2023, vai ter um eclipse total, que vai ser visível da Indonésia, da Austrália e do Timor-Leste. Em 2024, vai ter um eclipse no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Eu coloquei aqui só os próximos, né, mas se vocês quiserem, é bem fácil. Eu vou colocar um link da própria Wikipédia, lá a gente encontra a lista dos eclipses. Eu vou colocar um link só para vocês terem uma ideia de quando e onde poderão ser observados os próximos eclipses totais. Os eclipses parciais, eles são muito mais frequentes, né? Muito mais fácil, não é que é mais frequente, mas podem ser observados de uma região maior da Terra. Então, de uma mesma região ocorrem mais eclipses parciais do que totais, né? São menos raros. E de São Paulo, né, ao longo dos anos, tem vários eclipses parciais que puderam e que vão poder ser visíveis. Esse eclipse que foi total no Chile, ele foi um eclipse parcial em São Paulo, né, mas ele foi, como eu falei, quanto mais para leste a gente tivesse, menos tempo de duração teria, né, não, mais próximo seria o eclipse do pôr do sol. Isso é ruim, né, porque o sol está ali oculto, mas ele se põe abaixo do horizonte e você deixa de observar. Então, ele foi um eclipse parcial em São Paulo, mas foi só alguns minutos antes do pôr do sol. E esse desse ano ele vai ser um eclipse parcial, né, a partir de São Paulo. Então, mesmo se não der para ir lá, mesmo se não der para ir no Chile para ver o eclipse total, dá para ver um eclipse parcial de São Paulo. Mas eu confesso para vocês que não é a mesma coisa, não chega perto de ser a mesma coisa. Um eclipse parcial ainda está de dia, e se a gente tiver um óculos especial, né, lembrando, isso é muito importante, para ver um eclipse tem que ter um óculos adequado para ver. E vocês estão vendo aqui na foto que eu não estou com óculos. Isso não significa que eu estava olhando para o eclipse sem o óculos, porque essa foto eu tirei na hora do eclipse total, e na hora do eclipse total o Sol está completamente obscurecido pela Lua, e aí dá para olhar sem problema nenhum, sem preocupação. Mas durante um eclipse parcial, né, enquanto o Sol ainda não está completamente coberto, a gente só pode ver mesmo com óculos especial.
e eu estava olhando só com óculos especial enquanto o sol não estava totalmente coberto. Então, não usem essa foto aqui de exemplo para ver um eclipse parcial. Sempre olhem apenas com óculos especial. E aqui estão outros casos, né? Em 2023 vai ter um eclipse que vai ser visível parcial em São Paulo, em 2027 mais um. Já os últimos eclipses totais da Lua, eles são mais frequentes, né? Tem mais de um por ano, eu nem atualizei essa lista aqui, mas eles são mais frequentes e eles podem ser vistos de uma região muito maior do que os eclipses solares. E o próximo eclipse total no Brasil e em São Paulo, né? O próximo eclipse total no Brasil vai ser só em 2045. Então, se alguém quiser ver um eclipse total sem sair do Brasil, né, a gente espera aí mais 25 anos, vai lá pro Amapá, ou então para São Luís, João Pessoa ou Recife, vai ser possível observar um eclipse total do Sol. Se não quiser sair nem de São Paulo, não vai dar para ver um eclipse total do Sol, porque o próximo vai ser só em 2113. Então, vocês que gostam de astronomia, que gostam de ter experiências assim, eu recomendo preparar uma viagem para ver um eclipse total, porque vale muito a pena. Vale a pena demais. Não dá, não vou nem tentar descrever porque não dá, mas façam isso. Vejam um eclipse total se vocês puderem. Então é isso, né, que eu ia falar de eclipses. A aula ela já está ficando muito extensa, então eu vou encerrá-la por aqui. E a gente fala então das escalas de distância, ou na próxima aula, ou então na aula sobre sistemas planetários. Eu vou ver em qual caso que fica melhor de incluir isso. Então, revejam o material, tirem as dúvidas que vocês tiverem na plataforma ou por e-mail e façam a atividade de presença, né, para receber os pontos e para receber a presença na aula. Qualquer dúvida, gente, me escrevam. E é isso. Bons estudos. Tchau, tchau, gente.